Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Primeiro a prof quer agradecer as atividades que vocês estão mandando. Lembrando que vocês têm até hoje, para quem não me enviou ainda, as atividades lá de quarta-feira passada, tá? Mesmo assim, a professora vai dar vou corrigir, né, com vocês, mesmo aqueles que não me enviaram. Então, nós tínhamos começado o conteúdo sobre os estados físicos da matéria, no caso aqui da apostila Estados Físicos da Água, tá? Esse conteúdo vocês veem já desde o segundo ano, né? Daí no terceiro ano nós vimos, no quarto ano nós vimos de novo. E agora no quinto ano a gente começou aqui com um resumo, tá? Dos estados físicos da água, estado líquido, sólido e gasoso. Tá, o que a prof fez? Aqui eu tenho uma luminária, tá? Que ela tem os três estados em uma só. Certo? Nós temos o estado sólido. Vocês lembram por que é sólido, né? Porque ele ocupa uma forma, você consegue pegar, você consegue visualizar. Por quê? Porque as moléculas estão bem juntinhas. Lembra que a prof desenhava no quadro? Tudo que você for sólido e consegue pegar é o estado sólido. Aqui dentro, vocês não vão conseguir visualizar, mas ele tem a aguinha dentro, ó, pingando aqui. O estado líquido. O estado líquido você consegue visualizar, mas ele não tem uma forma. Lembra do videozinho que eu mandei para vocês semana passada? Tem a explicação lá, né? As moléculas estão mais afastadas, então ele vai pegar a forma do lugar em que ele está. Então, no caso, ele pegou essa forma aqui dessa luminária, que é a lua. Vocês viram que bonitinho? Ó, aqui ele pegou a forma do copo, então o copo sólido. A água aqui dentro, que é o estado líquido, ele acaba pegando a forma do copo. E você vai colocando líquido nos vários objetos e ele vai pegando a forma que ele está. Mas ele tem um volume, tá? Você já sabe o que é o volume, é o espaço em que a matéria está ocupando. E aqui nós temos o gasoso. Dá para mostrar, Luísa? Ó, o gasoso, ele, às vezes você visualiza, nesse caso a gente está visualizando, mas às vezes na natureza a gente não visualiza. Você tem exemplos que o aerosol você consegue visualizar, a fumaça, nesse caso o vaporizador, só que muitas vezes na natureza a vaporização própria para a formação da chuva você não enxerga. Então, ele não tem forma, tá? E você não consegue visualizar também, porque as moléculas estão bem afastadas. Certo? Então, esses são os três estados da matéria. Acredito que até para os aluninhos novos, vocês já devem ter aprendido lá em outra escola. Tá, mas a nossa aula não era apenas sobre os estados físicos, e sim as mudanças, tá? Aqui vem a explicação, ó, como que ela está presente até no planeta Terra, esses três estados. E aqui eu separei o seguinte, ó, na página 25, aqui na teorização, eu gostaria que vocês circulassem, já que a gente tem o hábito de circular, o que é mais importante, que vocês circulassem todo esse parágrafo, esses dois parágrafos aqui. Por quê? Porque ele vai dizer o que eu acabei de explicar. A questão do estado sólido, que tem um volume, aqui deu um corte, mas a prof vai continuar, ó. No estado sólido, as substâncias têm um volume fixo e apresentam uma forma definida, que é o caso dos objetos sólidos que a prof tem aqui em volta. No caso do suco de laranja, podemos classificá-lo como líquido. Possui um volume, tem o volume do suco, tanto que você consegue visualizar ele no copo, na garrafa, mas ele tá ele adquire a forma do lugar em que ele está, tá? E o gasoso, ele tem um volume e a forma variável, né? Então, ó, desde que eu comecei aqui, o volume e a forma dele variou. Por quê? Por causa das moléculas estarem longe. E aqui nós entramos na transformação física da matéria. No caso aqui, essa explicação é mais em relação à água, tá? Mas isso pode acontecer com outras matérias também, não necessariamente só a água. Esse esqueminha que eu fiz aqui, depois se vocês quiserem fazer no caderno, eu vi que a Fernanda fez, né, até aqui, nessa parte que tem um esqueminha parecido, vi que a Fernanda fez até algumas anotações ali na apostila. A maneira fácil de decorar são as duas primeiras aqui, ó. Solidificação, já diz o nome, ó meu cachorro lá. Meu cachorro tá lá participando da aula. Não tem vocês, mas tem ele lá para participar. Ó, a solidificação, o nome já diz. Então, quando você tem o líquido para o... Assim, tinha aqui no lugar errado. Tem o líquido para o sólido. Então, ó,
Esse é fácil de vocês decorarem. Eita, vai com o vermelho mesmo. Esse é fácil de vocês decorarem. Então, solidificação, já tem a palavrinha sólido. Então, do líquido para o sólido. Que é o exemplo do quê? Da água virando gelo ou outras coisas que você coloca no congelador e ele acaba endurecendo por causa das moléculas. Outra que é fácil de decorar é a questão da vaporização. Ó, se você ver, tem a palavrinha vapor. O vapor representa aqui o gasoso. Em alguns lugares você vê também vaporização, tá? Mas aqui a gente vai ver a questão da evaporação. Então, tem a palavrinha vapor, vocês podem fazer esse esqueminha também depois se quiserem, ligando aqui, ó. Então, quando você tem do líquido para o gasoso. Essas duas é fácil de decorar. Já a condensação e a fusão tem que ser por associação mesmo, ó. A condensação é quando você tem o contrário desse aqui de cima. Então, ele é gasoso e se transforma em líquido. Se eu deixasse por algum tempo, eu não tenho esse tempo aqui agora. Se eu deixasse alguma superfície aqui fria, né? Se eu deixasse alguma tampa aqui por algum tempo, que é o caso que acontece no fogão às vezes, por algum tempo, essa superfície aqui fria, ao encostar o vapor, ele viraria líquido de novo, que seria o quê? A chuva, né? Então a chuva nada mais é, ó, aqui vocês não vão ver, mas ele formou algumas gotículas de água. Então se eu deixasse por algum tempo, começaria a pingar. Por quê? Porque o gasoso encostaria aqui nessa superfície fria. Então, esse seria um exemplo de condensação, quando você tem o gasoso e ele se transforma em líquido. A gente falava no passado muito a questão do chuveiro. Nos dias frios, né, que você está soltando aquele vapor bem quente, ele encosta na superfície fria do box. E daí começa o box a ficar com o líquido, que é um caso da condensação. E daí nós temos a fusão, que é o contrário desses dois aqui, quando você tem o sólido e ele vira líquido, tá? Na natureza, nós temos esses dois aqui, que é a formação da chuva. Quando vocês são pequenininhos, vocês aprendem assim, né? Que o sol aquece a superfície do planeta, a água evapora e daí vai para cima, forma as nuvens ficam pesadas e chove. Né? A gente não pode usar o termo pesada, né, Prof. Kelly, se estiver assistindo agora com a Giovana. Na realidade, não é que ela fica pesada, é que ela passa por esse estágio aqui. Então, é esse que a professora falou. Então, as nuvens lá em cima, como se elas estivessem numa superfície diferente, então elas acabam se transformando no estado líquido, que é o que tem essas explicações aqui embaixo. Quando vocês forem ler, vocês vão ver que é bem a questão da chuva. Até eu coloquei na minha apostila aqui, exemplo, a chuva, que é o exemplo que a gente tem mais fácil para vermos da nossa própria natureza. Não precisa fazer em casa nada, nós temos na nossa própria natureza do planeta Terra, tá? Aqui é o esqueminha, tá? A professora até, fez, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Quando eu fiz a solidificação, eu grifei com o grifa-texto e liguei no sólido para fazer essa mesma coisa que eu fiz num esquema diferente. E na vaporização, né, na evaporação, que é a mesma coisa, vai ter a palavra vapor dentro, eu fiz em gás, porque gás vocês têm que sempre relacionar que gás é gasoso, tá? Vapor é gás. Daí vocês fizeram as atividades, a maioria me mandou, tá? A 25, quando fala, né, à tarde as roupas estavam sequinhas no varal, por que as roupas demoram mais para secar nos dias frios e nublados? No caso, o que faz a roupa secar é esse processo aqui da vaporização, né? Então você tem a roupa com a água no estado líquido e ela, para secar, ela tem que evaporar, certo? Por que no dia de sol acontece mais rápido? Porque o calor faz com que esse líquido evapore mais rápido. Se você colocar num fogo baixo, num fogo alto do fogão, o que vai evaporar mais rápido é o fogo alto, porque ele está mais quente. Então, em dias quentes, esse processo acontece mais rápido. Eu gostaria que vocês tivessem colocado na questão 25, além da explicação, a mudança do estado, que é do líquido para o gasoso. Tá bom? Para de rir. Tá tendo alguns cortes porque tá sobrecarregando o celular da prof e da prof tá tendo que excluir vídeo para conseguir gravar. Então, só complementando, eu queria que vocês colocassem na questão 25 os estados líquido e gasoso, tá bom? Daí na questão 26, fala também do Sol, que aquece a superfície da Terra,
fala de novo da questão da chuva, e daí diz assim, identifique as mudanças de estado físico da água que aparecem no texto. Então, na realidade, seriam essas duas aqui, ó, a evaporação e a condensação. Então, você pode colocar evaporação ou vaporização, que é do líquido para o gasoso, e a condensação, que é do gasoso para o líquido. Sempre prestem atenção na pergunta, o que está pedindo, ó. Identifique as mudanças de estado da água. Teve gente que aquele dia só escreveu o que mudou, mas não identificou as mudanças de estado. Daí a 27, né, fala da mesma questão que eu falei da chaleira. Descreva o que pode ocorrer mostrando as mudanças de estado físico da água líquida que está na chaleira. Então, só a questão de colocar que com o calor, com o aquecimento, até alguns colocaram que as moléculas se afastam e faz com que elas se transformem em vapor. E daí a explicação que é a evaporação ou vaporização. E a questão 28, na realidade o dia chuvoso ali nem interfere tanto, né? E sim, a questão de você estar num lugar frio, você respirar, né? Você pode perceber que no inverno é mais comum isso. Então, o vapor que sai da tua respiração, ao entrar em contato com uma superfície fria, ele vira líquido, que é o que acontece, que nem a professora dava o exemplo do chuveiro, que o vapor, encostado numa superfície fria, as moléculas se afastam um pouquinho e do gasoso vai para o líquido. Isso aqui, galerinha, é a transformação física, tá? Até a prof colocou. O quadro não é tão grande quanto no laboratório, mas a gente vai improvisando. Essas são as transformações físicas. Por que física? Porque ela continua sendo água. Ela se transforma de líquido para sólido, de sólido para gasoso e assim por diante. Mas ela continua sendo física porque ela continua sendo água. Lembra no passado que a gente viu a transformação química e física? Física, você rasgava um papel, ele continuava sendo papel. Você cortava o papel, ele continuava sendo papel. Você cortava uma laranja, ela continuava sendo a laranja. E a química é quando você tem uma nova substância. Então, naquela transformação, criou-se uma nova substância e ela não volta a ser o que ela era. Eu sempre dava exemplo do papel. Então, o papel rasgado, ele continua sendo papel. Por mais que sejam em micropartículas, mas ele não forma uma nova substância. Agora, no momento que você coloca fogo no papel, ele não volta a ser aquele papel que você tinha. Ele vira cinza, lembra que a prof até amassava, virava cinza, virava o pó. E além de tudo, ele cria fumaça. Então, ali é uma transformação química. Para a maioria das coisas que nós temos hoje no nosso dia a dia, tudo passou por um processo de transformação química, né? E a maioria delas, quando envolve o fogo, a queima, também é química, tá? Então, eu gostaria de propor para vocês que vocês lessem, na realidade, também uma revisão do 4º ano, tá? A professora volta na próxima aula para corrigir as tarefas e dar uma retomada bem caprichada nessa parte, mas essa eu queria a princípio que vocês lessem primeiro em casa, relembrassem lá do 4º ano, transformação física e química, certo? Lessem a página 28, 29 e 30, e a partir da 30 começassem as atividades do final do nosso primeiro ciclo dessa apostila aqui, tá? As provas que vocês fizeram já estão corrigidas. A professora, a partir da semana que vem, vai colocar nas mensagens do portal quanto que cada um tirou de nota. Nas mensagens, tá? Não no post, porque senão os outros têm acesso. Então, a nossa primeira nota a gente já tem. Falta a gente ter mais uma prova e mais atividades daí avaliativas, certo? Então, eu vou deixar bem certinho no post. Vocês vão fazer a leitura dessas páginas e daí vocês vão fazer as atividades da página 30 até a 32. Vocês vão enviar por e-mail ou WhatsApp. Não vão mais deixar em acesso no portal. Para mim é muito melhor e mais seguro receber por WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Então, um beijo grande para vocês e até semana que vem.